Neste vídeo, compararemos todos os CPUs de 12ª geração da Intel e todos os CPUs Ryzen 5000 da AMD. Então, se você é um criador, este vídeo é para você. Então, passei os últimos 6 meses avaliando as CPUs Intel e AMD e tentando obter o máximo de amostras possível. Provavelmente executei mais de 1000 benchmarks para obter dados precisos e realmente ver como eles se alinham. Então qual é o melhor para você? Qual é o melhor custo-benefício? Vamos descobrir. Squarespace helps you to take your business to the next level by creating your own web presence. Perhaps finally you can launch that passion project you've been putting off for so long. Creating a website through Squarespace is as simple as playing with Legos. They've got tons. Se você ainda deseja ajudar com seu site, o Squarespace se orgulha de seu atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Saiba mais sobre o Squarespace e a avaliação gratuita na descrição abaixo. Acesse squarespace.com aviso técnico de barra para obter 10% de desconto na primeira compra de um site ou domínio. Obrigado Squarespace por patrocinar este vídeo. Então, quais CPUs estamos comparando? Tenho 8 CPUs de 12ª geração nos benchmarks e 4 CPUs AMD Ryzen série 5000 nos benchmarks aqui. Agora você pode estar dizendo que sim, mas na verdade existem mais CPUs de 12ª geração e mais CPUs da série Ryzen 5000. E você está absolutamente certo. Mas, ao mesmo tempo, não creio que os outros que não mencionei neste vídeo não sejam tão populares. E eu não acho que muitas pessoas irão concordar e elas não são muito diferentes de uma daquelas variações aqui. Por exemplo, você sabe, Ryzen 5600X ou Ryzen 5600G. Eles não são muito diferentes um do outro. E também o Ryzen 5800X3D é realmente para jogos, não tanto para criadores. Então vamos deixar isso de lado também. Então, a partir da 12ª geração, tenho o i5 12400, 12500, 12600K. Então temos i7 1260, i7 1270, i7 1270K. E então temos 3 i9S, i9 12900, 12900K e 12.900 kZm. Do lado da AMD, temos a CPUs Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X e Ryzen 9 5950X. A maioria desses benchmarks que veremos é a pontuação geral. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, como cada uma dessas CPUs se compara ao seu desempenho criativo. Se você quiser conferir os benchmarks, então eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nas análises individuais neste canal, porque não vamos comparar os detalhes disso, mas realmente ver onde tudo isso se alinha. Além disso, se você quiser verificar os preços mais recentes deles, deixarei os links na descrição abaixo, onde você pode realmente ver e adquirir qualquer uma dessas CPUs. E uma última coisa que você pode estar dizendo é, há um novo lançamento de CPU chegando. Assim, você sabe, esse tipo de comparação já está ultrapassado. Então eu gostaria de discordar só porque a nova geração está por aí. Isso significa que os preços dessas CPUs cairão ainda mais e serão ainda mais rentáveis em comparação com a nova geração e assim por diante. E muitas pessoas ainda conseguem encontrar esses itens de segunda mão ou algo assim. E mesmo que a nova geração esteja surgindo, você pode querer saber o quão bem a nova geração se sai em comparação com esta geração. Ainda acho que este vídeo é útil, especialmente para os criativos. É porque não creio que exista outro vídeo como este na web para criadores. Para a configuração de teste da AMD, a placa-mãe é MSX 570SX Max porque a placa-mãe é uma placa-mãe de última geração, com fornecimento de energia muito bom. Portanto, não vamos limitar o desempenho da CPUs por causa do baixo fornecimento de energia ou, você sabe, VRAMS de baixa qualidade ou fases de energia ou algo parecido. É por isso que estamos usando aquela placa-mãe, uma placa-mãe muito boa para a série Ryzen 5000. Para RAM, estamos usando dois sticks Kingston Fire Renegade RGB de 32 GB que executam 3600 MHz ou mega transferências por segundo e CL18. A GPU é Asus TUF RTX 1319 e para o cooler estamos usando Asus ROG EN 360mm AIO, que é basicamente o cooler Acertec. E todo esse sistema está em uma bancada de testes aberta. Do lado da Intel, estamos usando o Asus ProArt Z1600. Para a placa-mãe Wi-Fi Asus RTX 90 Creator.
Para RAM, estamos usando 4 sticks de RAM Kingston Firebeast DDR5 de 16 GB com velocidade de 4800 MHz com CL38. A GPU é a mesma Asus TUF RTX 1390 e para o cooler estamos usando o Cooler Fantex Glacier 1360mm. Mas esses dois coolers são, na verdade, coolers Acertec, então são basicamente o mesmo cooler, apenas de marcas diferentes. Portanto, podemos esperar que o desempenho de resfriamento deles seja praticamente o mesmo. O sistema Intel está no gabinete Fantex P600S, mas com painel lateral aberto e painel frontal e superior abertos, o que significa que é basicamente um gabinete aberto também, apenas para manter ambos os lados muito semelhantes em termos de desempenho e não limitando mais nada. Então, se você quiser conferir as configurações da Intel, vou deixá-las na descrição abaixo, principalmente a configuração da Intel, porque é uma construção real com ela no canal. Então, se você quiser construir esse sistema, já sabe, é só conferir no canal. Então, antes de tudo, vamos dar uma olhada no Cinebench R23, a pontuação de núcleo único. Basicamente, aqui podemos ver o desempenho de renderização de um único núcleo, que também está relacionado à agilidade do desempenho do computador. Então, se você estiver fazendo qualquer coisa no Windows, a maioria das coisas apenas no Windows, abrindo programas, fechando programas e assim por diante. Nosso desempenho de núcleo único ou aplicativos apenas de thread único, o que significa que quanto maior o núcleo único, mais rápido o PC parece aqui. E eles meio que se alinham igualmente aqui. Mas o que podemos ver é que mesmo o mais baixo do Intel i5-12400 de 12ª geração é cerca de 3 a 4% mais rápido do que o Ryzen 9 5950X. Isso apenas mostra que o desempenho de núcleo único da 12ª geração é muito bom. E houve um salto enorme desde a última geração. Mas ao olhar para o desempenho multicore, por exemplo, pontuação multicore Cinebench R23, podemos ver que o mais rápido aqui é o i9 a 12.900 kSiemens, que é um CPU ridículo. E estamos perto de 30.000 pontos, o que também é absolutamente ridículo. Mas o consumo de energia também é muito alto, ou o consumo de energia ao atingir essas pontuações. Fique à vontade para conferir a crítica no canal se quiser se aprofundar mais. Então o Ryzen 9 5950X fica logo abaixo do 12.900. Tenha em mente que isso não foi testado com um PBO habilitado no Ryzen. Portanto, todos os sistemas Ryzen não possuem PBO habilitado. Se você habilitar o PBO, o Ryzen 5950X realmente atingirá 28.000 ou algo parecido. Mesmo assim, o desempenho multicore em termos de qual deles é o melhor é o sistema Intel aqui. Curiosamente, a CPU Intel de 12 núcleos é como 12700K e 12700K. Na verdade, eles têm um desempenho um pouco melhor do que o 5900X, que na verdade tem mais threads, o que apenas mostra que o IPC para a Intel de 12ª geração é muito bom em termos de instruções por núcleo por clock, o que é muito bom. Mas passando para o desempenho multicore do Geekbench 5, não estamos vendo muita diferença em comparação com o Cinebench. Então, basicamente, esses dois sistemas ou ambos os testes realmente testam o tipo geral de computador, você sabe, rapidez, pontuações de núcleo único e múltiplo. Eles são muito sintéticos, mas apenas nos ajudam a alinhar esses CPOS, por exemplo, onde eles se alinham. E então podemos realmente ver como eles funcionam em aplicações do mundo real. Falando sobre aplicações do mundo real, passando para o Blender 3,1, estamos olhando para o benchmark de cenas de monstros aqui. E muito interessante, embora tenhamos visto que o desempenho multicore no Cinebench e Geekbench é muito maior no sistema Intel, o desempenho do Blender é na verdade muito melhor nos sistemas Ryzen aqui. Como você pode ver, o 5950X ainda é cerca de 14% mais rápido que o 12.900 kSiemens. Portanto, se você estiver fazendo algum trabalho de renderização 3D e quiser algo muito bom, os processadores Ryzen terão um desempenho muito melhor no sistema Intel. Nessa aplicação, como você pode ver, até os i7S agora são inferiores ao Ryzen 9 5900X, que tem 12 núcleos, então teremos um desempenho melhor lá. Mas, ao mesmo tempo, o i5 12600K, que é uma CPU de 10 núcleos, mas CPU de 16 threads, é mais rápido que o 5800X, que ainda é uma CPU de 8 núcleos, mas CPU de 16 threads. Portanto, na extremidade superior da CPU-S, a AMD está ganhando, mas na extremidade inferior da CPU-S, acho que a Intel é o melhor retorno para seu investimento, basicamente. Passando para o Photoshop, estamos olhando a pontuação geral aqui, e facilmente podemos ver que os Intel de 12 queixos, como os i7S e i9S, são muito melhores do que o CPU-S Ryzen aqui. E isso tem muito a ver com o desempenho de núcleo único, porque isso é muito importante para o Photoshop. Como você pode ver, o Ryzen 5950X é cerca de 15% mais lento que o 12.900 kSiemens, o que é um grande salto para o lado da Intel.
Mas mesmo assim o 12700K é cerca de 5% mais rápido que o 5950X e também muito mais barato que o 5950X. Até o i5 12600K, muito interessante, tem desempenho mais rápido que o Ryzen 9 5900X e 5800X e assim por diante. Então eu acho que para o Photoshop, provavelmente você usará o sistema Intel, se o Photoshop for o programa principal que você está usando em seu fluxo de trabalho. Outro aplicativo de edição de fotos, o Lightroom Classic, tem desempenho bastante semelhante ao do Photoshop. Os sistemas Intel ou CPUs Intel são muito mais rápidos que os AMD Ryzen. O 5950X é cerca de 14% mais lento que o 12900 kSiemens e até cerca de 4% mais lento que o i7 12700K. Portanto, se você também usa o Lightroom, recomendo fortemente os sistemas Intel. No final das contas, o interessante é como o i5 12600K, acho que é sempre um CPU com desempenho muito interessante porque não usa muita energia, consome cerca de 125 watts ou algo parecido, na verdade um pouco menos mesmo, e os 10 núcleos funcionam tão bem. Como você pode ver aqui, mesmo o Ryzen 9, o CPU de 12 núcleos, 5900X é um pouco mais lento que o i5 12600K. E na extremidade inferior de coisas como o i5 12500 e 12400 são 4 a 5% mais rápidos do que o Ryzen 5600X. Passando agora para a edição de vídeo e antes de tudo para o Premiere Pro. Estamos analisando primeiro a pontuação geral estendida e podemos ver que os sistemas Intel estão dominando isso aqui. Assim como o 12600K, o i5 é mais rápido que o 5950X. Agora, isso não ocorre em todos os aspectos do benchmark ou do aplicativo. É altamente recomendável verificar as avaliações individuais, mas a pontuação geral é mais rápida. Como se não pudéssemos negar isso porque é muito bom. E tem muito a ver com os iGPUs dentro da CPUs Intel. Agora, se você ainda não sabe disso, a 12ª geração também tem um iGPU dentro da CPU, que basicamente não é muito parecida com uma placa gráfica poderosa. Mas o que é importante aí são os codificadores de mídia dentro da CPU que fazem uma enorme diferença em aplicações de edição de vídeo, especialmente se você estiver trabalhando com H.O. 265 e para codecs. Como se eu não fosse buscar Ryzen para este sistema. A Intel é uma escolha muito melhor. Eu fiz um outro vídeo completo sobre isso. E você pode estar dizendo, mas já tenho codificadores na minha GPU. Sim, mas aqueles dentro da GPU Intel são muito melhores e também podem trabalhar juntos com a GPU. Então vá conferir esses vídeos. Vou deixá-los no link abaixo e no canal caso você não saiba do que estou falando. Até o i5 12400, que é um CPU de 6 núcleos, como você pode ver aqui, é mais rápido que o Ryzen 5900X. Agora eles estão usando a mesma GPU, a mesma quantidade de GPU. A quantidade de RAM. A única diferença é a RAM DDR5 e apenas habilitar o iGPU. É isso. Todo o resto é realmente o mesmo. Mas como você pode ver, o 12400 tem desempenho melhor que o Ryzen 5900X. Isso é absolutamente ridículo. Portanto, o 12400 é uma CPU de 6 núcleos e o Ryzen 5900X é uma CPU de 12 núcleos. Metade da quantidade de núcleos, mas ainda temos um desempenho melhor. É isso que o iGPU faz a diferença. Em termos da pontuação geral padrão, também é praticamente a mesma. Mas o 12900 kSiemens é o melhor aqui e na verdade é um pouco melhor que o 12900K. Então você pode ver alguns % melhor aí. Portanto, o 12900 kSiemens é, na verdade, um pequeno salto até lá. Não é apenas um truque que, uau, você sabe, apenas para obter a melhor pontuação. É alguns % melhor. Se você quer o melhor, o 12900 kSiemens é o melhor CPU que existe. Agora, quero mencionar a velocidade padrão de reprodução ao vivo. Aqui também, o que é provavelmente a coisa mais importante quando se fala em edição de vídeo, porque se você não quiser fazer proxies e quiser apenas colocar a filmagem na linha do tempo e quiser ver o quão bem se adapta a qualquer uma dessas CPUs ou os sistemas reproduzem a filmagem. E isso é algo muito importante de se olhar aqui. Como você pode ver, o 12900 kSiemens está no topo das paradas e todos os tipos de CPUs Intel estão no topo das paradas. Por exemplo, se olharmos para o nível mais baixo, o i5 12400, que é uma CPU de 6 núcleos, ainda é cerca de 5% melhor que o Ryzen 9 5950X com a mesma CPU. Isso apenas mostra o quão melhores são os sistemas Intel para edição de vídeo ao usar desempenho semelhante à linha do tempo, especialmente codecs de câmera sem espelho. Quando você reproduz qualquer um deles, o sistema Intel é muito melhor nisso, o que é absolutamente ridículo ver isso.
E quão melhores são 12900K ou 12.900 kSiemens, eles são cerca de 30 a 28% melhores que os 5.950X. Isso é muito, muito melhor. Mas então, comparado ao 5.900X, que é uma CPU de 12 núcleos, os i9S são mais que o dobro ou duas vezes tão bons quanto este Ryzen 9 5900X. Só pensei em retirar esta seção desse benchmark também, porque é muito, muito importante saber disso. Passando para o After Effects, de forma muito semelhante, você pode ver que os i5S, i7S e i9S do lado da Intel estão no topo das paradas aqui. Acho que o DDR5 faz a diferença, mas o desempenho de núcleo único no After Effects também é muito importante. Agora, o After Effects também oferece suporte à renderização de vários núcleos e ao desempenho de vários núcleos na CPU. Mesmo assim, posso ver que o 12600K é melhor que o Ryzen 9 5950X, cerca de 1,4%, 1,3% melhor, o que ainda é um pouco melhor. Portanto, mesmo no After Effects, acho que a CPU-S Intel fazem um pouco mais de sentido e você pode até conseguir um melhor retorno do seu investimento ao usar CPU-S Intel. Passando para o DaVinci Resolve e olhando para a pontuação geral estendida aqui, os Ryzens estão indo muito bem agora aqui. O 5950X ainda é cerca de 9% melhor. É mais lento que o 12.900 kSiemens e um pouco mais lento que o 12900K, mas ainda tem um desempenho muito bom em termos disso, muito mais competitivo nesta pontuação geral estendida do que os sistemas Intel também. Passando para a pontuação geral padrão. Curiosamente aqui, o 5900X é um pouco melhor que o 5950X, o que é apenas um desempenho interessante. Mesmo assim, os i7S e i9S são mais rápidos do que qualquer um dos chips Ryzen. Interessante, eu acho, como em todos esses benchmarks que estou mencionando, vale a pena ficar de olho no i5-12600K porque, como você pode ver, ele é muito competitivo com os Ryzens de ponta, Ryzen 9S, e tem um desempenho perfeito perto, mas é muito, muito, muito mais acessível em termos de preço da CPU do que os Ryzen 9S de lá. Portanto, na edição de vídeo, mesmo no DaVinci Resolve, eu ainda usaria a CPU-S Intel, especialmente se você estiver fazendo alguma edição de vídeo como H.O. 265. Se H.O. 265 for algum dos seus codecs de edição de vídeo, os sistemas Intel são muito melhores. Mas também quero mencionar que se você gostar da CPU-S Intel, recomendo fortemente desmarcar o uso de decodificadores NVIDIA para decodificar imagens, basicamente nas configurações do DaVinci Resolve, porque descobri que as atualizações mais recentes do DaVinci Resolve não são tão bons em mudar os decodificadores de codificadores como codificadores NVIDIA ou NVIDIA, como das placas gráficas ao iGPU. Então, eu apenas uso os codificadores iGPU porque eles são muito melhores e suportam mais codecs do que os codificadores NVIDIA reais dentro das GPU-S NVIDIA. Então, olhando agora para o V-Ray, que é outro aplicativo semelhante a 3D e renderização aqui, podemos ver novamente que os sistemas Ryzen estão tendo um desempenho muito melhor aqui. Como você pode ver, o 5950X está no topo da tabela aqui e é cerca de 3,1% mais rápido que o 12.900 kSiemens, consumindo consideravelmente menos energia. Então, se você deseja obter algo que funcione muito, muito bem e seja muito bom no V-Ray, eu recomendo fortemente os sistemas Ryzen aqui também. Veja também o Ryzen 9 5900X aqui, com desempenho um pouco melhor do que a CPU-S Intel de 12 núcleos. Olhando para o Ryzen 9 5900X aqui, que é uma CPU de 12 núcleos com desempenho consideravelmente melhor do que o i7 ou a CPU-S de 12 núcleos do lado da Intel. Portanto, o Ryzen é um pouco melhor aqui, embora eu ainda ache o i5-12600K um ótimo custo-benefício no tipo de faixa de orçamento médio-baixo, onde você pode ver que é muito melhor que o Ryzen 7 5800X. Você obtém 10 núcleos e é muito semelhante em termos de consumo de energia ao Ryzen 7 5800X. Ok, os benchmarks foram concluídos e uma coisa que você deve estar se perguntando é qual é o melhor custo-benefício. Não coloquei nenhum preço nessa CPU-S porque os preços e ofertas estão mudando constantemente. Se você está de olho em uma determinada CPU, acho que está dentro do meu orçamento, apenas recomendo dar uma olhada em todos os meus benchmarks aqui. Você pode ver onde ele se alinha, mas também confira os links na descrição do meu vídeo abaixo, porque os links na descrição do meu vídeo são links inteligentes, o que basicamente significa que se você encontrar o i5 12600K, clique nele. Dá a você a opção de algumas lojas diferentes onde você pode comprar a CPU e também olhar para você localmente, dependendo de onde você estiver, especialmente no ZEUA. Confira todos os preços e todas essas lojas diferentes porque pode ser mais barato na Amazon ou na Beyamp, ou na Best Buy ou em Nova York. Ou alguma outra loja Adorama, em algum lugar assim.
Basicamente, os preços mais recentes na descrição abaixo. Por meio desses links, você pode encontrar os preços mais recentes. Absolutamente ridiculamente bom. Se estamos procurando o meio termo com o melhor custo-benefício para edição de fotos e vídeos, então eu ainda escolheria o i7 12700K, se você puder e se seu orçamento permitir. É um pouco melhor e um pouco mais caro que o 12600K, mas tem um desempenho muito mais próximo do i9S do que do i5S em termos do tipo de gama de CPU-S existentes. Então você obtém muito desempenho do 12700K e ele também é muito bom na renderização 3D por causa da maior contagem de núcleos. Mas o 12600K i5 é muito bom em desempenho e também na faixa intermediária. Você tem que olhar para a diferença de preço entre o i7 12700K e 12600K porque eles são realmente bons, como um tipo de desempenho intermediário. Dependendo do seu orçamento, eles são escalonados igualmente bem ou muito bons. Então, se você pode pagar pelo i7, vá para o i7. Se você puder, o i5 também é uma CPU muito boa para edição de vídeos e fotos. No final das contas, 12400K e 12500K são muito bons. Confira os preços desses dois. Se o 12500K estiver muito próximo do 12400K e você estiver fazendo muita edição de vídeo, eles recomendam ir para 12500K porque tem codificadores melhores no iGPU. Mas se o 12500K for muito mais caro, opte pelo 12400K. Você também se divertirá muito editando vídeos lá. É absolutamente incrível. CPU incrível. Agora, se você está realmente olhando para a renderização 3D e fazendo muito trabalho 3D basicamente na CPU, lembre-se de que você deve considerar se está fazendo renderização na CPU ou na GPU também. Presumo que você seja um profissional. Você sabe qual você está fazendo mais. A maioria das pessoas usa mais renderização de GPU. Então, nesse ponto, eu ainda escolheria uma GPU de 12ª geração e talvez uma GPU de ponta da Nvidia, porque você obtém muito mais gráficos e poder de renderização da GPU. Mas então a agilidade do computador da 12ª geração porque esse desempenho de núcleo único é muito melhor lá. Mas se você fizer muita renderização de CPU, os sistemas Ryzen serão melhores. No V-Ray e no Blender, você pode ver esse ou qualquer tipo de renderização de desempenho multicore que você precisa. O desempenho dos Ryzen é muito melhor, especialmente se você deseja algo que consuma menos energia nessas coisas. Então o Ryzen é muito melhor nisso. A CPU S5900X e 50X, de 12 e 6 núcleos, são ridiculamente boas com a pouca energia que consomem e sem problemas para resfriá-las. Falando sobre resfriamento e energia. Consumo, o Intel ficará um pouco mais quente e talvez você precise considerar um cooler um pouco mais alto. Mas acho que se você estiver optando por algo mais sofisticado, como 12700K e 12900K, provavelmente está na faixa de orçamento em que conseguiria aquele cooler de qualquer maneira, e não precisa se preocupar com isso. Apenas as características da CPU serão, ela rodará, você sabe, nos anos 80, 90, possivelmente em comparação com o Ryzen 9, que funcionaria talvez nos anos 70 e talvez nos anos 80. Então 10C provavelmente gosta de menor. Mas, ao mesmo tempo, o consumo de energia é um problema um pouco exagerado, porque se você observar o consumo real de energia, se estiver preocupado com sua conta de luz, então a Intel é uma escolha um pouco melhor só porque o modo inativo temperaturas ou o consumo de energia ocioso da Intel devido ao custo de eficiência é muito menor. Como se até o i9 a 1200 kSiemens estivesse consumindo menos de 10 watts em modo inativo, enquanto o Ryzen está realmente em modo inativo. Às vezes até 4 vezes mais, 20, 30, 40 watts, dependendo do que você está fazendo, o que é muito mais alto e usa muito mais energia no lado Ryzen. Portanto, se você observar o consumo geral de energia por dia, a Intel realmente usa menos. Apenas o consumo de energia do tipo burst é um pouco maior na Intel e pode resultar em um pouco mais quente, como se a temperatura estivesse lá e um pouco mais alta. Mas você pode ajustá-lo e isso não é realmente um problema. Portanto, no geral, concluindo, acho que a Intel é uma opção um pouco melhor ou melhor desempenho na maioria dos casos. Embora se você fizer muito 3D, então Ryzen é essa opção. Se você está se perguntando, qual PC devo construir e qual é o melhor custo-benefício dentro do meu orçamento? Eu recomendo fortemente verificar minha faixa de preço diferente com melhor custo-benefício. Eu tenho uma construção de PC de $1.000, uma construção de PC de $1.500, uma construção de PC de $2.500 e uma construção de PC de $5.000. Que são destinados a criadores e todas essas versões de PC têm caminhos de atualização e downgrade.
Assim, você pode realmente configurar todos esses PCs de acordo com seu orçamento e obter o melhor custo-benefício para seus sistemas. Tenha em mente que os preços reais ou globais desses PCs caíram porque os preços da GPU caíram. Boas notícias: se você optar por essas versões de PC ou quiser conferir no meu canal, o preço geral é na verdade muito mais baixo. É um bom momento para construir um PC. Então vá dar uma olhada. Eu sei que isso já faz muito tempo. Esperamos que este vídeo tenha sido muito útil para você. Se forem curtidas e subs, se você quiser ver mais e nos vemos no próximo. A propósito, muito em breve o que surgirá serão todas as GPUs da série RTX 3000 avaliadas para criadores. Se você quiser ver isso, dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir. Bye bye.